obstrução volta a atrasar as votações aqui no plenário da Câmara, mas os deputados aprovaram o texto principal da medida provisória que trata de atividades do Instituto Chico Mendes. Nós vamos direto ao Salão Verde, onde fala a repórter Dini Moraes, que tem as informações. Dini, boa noite. Em que ponto paramos aí na medida provisória? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. É isso. O texto principal da medida provisória, na verdade, medida provisória com alterações, né? Que ela já foi um pouco alterada aqui pelos parlamentares. Mas ela já teve, esse texto principal já teve aprovação dos deputados aqui no plenário da Câmara. E o que ficou faltando, assim como você perguntou? Faltaram os destaques. O que são esses destaques? São os pedidos de modificação que os partidos fazem neste texto principal que foi aprovado agora há pouco. Bom, esses destaques ficaram para amanhã, sendo que o presidente Rodrigo Maia já chamou uma sessão deliberativa para amanhã de manhã e prometeu começar a ordem do dia, ou seja, essa fase de votação da sessão às 11 horas da manhã. E aí deve começar já por isso, por esses pedidos de modificação no texto principal que acabou de ser aprovado. Mas, Keila, olha, hoje a sessão foi mais um dia aí de embate político acalorado aqui no plenário. E não foi só por causa da pauta em si, mas pelo clima político mesmo de fora aqui da Câmara. Teve muita acusação de corrupção, muita denúncia, muita questão de balanço, de qual governo é melhor do que o outro, tudo com contexto político aí eleitoral. Lembrando que as eleições estão há menos de 6 meses, né? Ela começa aí que vai acontecer lá no comecinho de outubro. Isso tudo já está refletindo nos debates que acontecem aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Bom, mas também teve a obstrução política, que está entrando na 3ª semana. Essa obstrução política, o que é? Os partidos de oposição, eles estão tentando barrar as votações como forma de protesto contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas junto com essa obstrução política, teve também quem discordasse da medida provisória, de parte da medida provisória, especialmente um trecho que permite a contratação sem concurso público por até 3 anos por parte do ICMBio e do IBAMA. Vamos ver uma parte dessa discussão que a gente separou para vocês. Esta medida provisória coloca recursos no Instituto Chico Mendes, que faz mal ao meio ambiente do Brasil, faz mal à Amazônia, portanto, conclamo a todos os parlamentares preocupados com o presente e futuro do Brasil, votar não a essa medida provisória para que o Instituto Chico Mendes não tenha nenhum privilégio e não receba nenhum recurso de nenhuma origem. O Brasil precisa ter uma outra relação com o meio ambiente que respeite o presente e o futuro do Brasil, que permita que o Brasil possa explorar a sua biodiversidade, que permita que o Brasil possa receber bilhões de euros que estão disponíveis. Quando nós estamos aprovando aqui uma possibilidade da busca de recursos que são advindos de passivos ambientais para uma entidade que presta um serviço extremamente importante, mais do que importante, serviços que vão ao encontro dos grandes temas que nós subscrevemos nas organizações de mudanças climáticas. Todo ano nós temos internacionalmente. Então, eu não vejo por que não aprovarmos essa medida que é fundamental, importante para a questão da sobrevida dos maiores berços da biodiversidade do planeta que se encontram no Brasil. Esse é um tema fundamental para nós. É uma revisão da legislação trabalhista, retirando benefícios, direitos límpidos do povo brasileiro. Essa MP não tinha urgência. Ela ataca diretamente, ela completa a reforma trabalhista, que está cortando emprego e está precarizando as relações de trabalho. Nesse 1 ano e 9 meses, foi ampliada a área de preservação no Brasil como jamais foi, inclusive áreas marinhas. É preciso agora que se dê estrutura para que o ICMBio possa atuar nessas novas áreas, inclusive a ampliação da Chapada dos Veadeiros, a criação de RESEX, a criação de unidades marinhas. O Brasil passou de 1,5% a 25% de áreas protegidas marinhas. Um verdadeiro salto. Então, senhor presidente, isso passou no Senado por unanimidade. Bom, vamos lembrar o que diz, então, essa medida provisória. Ela permite que o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ligado ao Ministério do Meio Ambiente,
escolha um banco público para gerir cerca de R$1 bilhão, um pouquinho mais de R$1 bilhão aí, dinheiro arrecadado de compensação ambiental. Compensação ambiental é aquela indenização que alguns empreendedores pagam por ter causado algum tipo de dano ambiental, por exemplo, fez um desmatamento, não tem como reflorestar, então poderá fazer um pagamento em dinheiro para fazer a compensação ambiental. Enfim, a medida provisória também autoriza a contratação, como eu disse anteriormente, pelo ICMBio e pelo IBAMA por até 3 anos para alguns cargos e também autoriza a concessão de unidades de conservação para turismo ecológico e para educação ambiental, facilitando, inclusive, o processo de licenciamento desse tipo de empreendimento. Como eu disse, o texto principal foi aprovado, mas para amanhã ficaram os pedidos de modificação desse texto principal, que pode vir a mudar bastante, inclusive, a proposta. Keila. E, Dini, tem outros itens na pauta de amanhã ou só a conclusão da medida provisória? Tem sim. Tem outras medidas provisórias, né? Lembrando que são 8 no total que já estão no plenário da Câmara, já contando com essa. E também nós temos a sessão do Congresso Nacional convocada para amanhã à tarde. Essa sessão ela vai avaliar um veto relacionado àquele programa de microcrédito orientado que limitava, né? O artigo que foi vetado limitava em até 2% o juro para esse programa que é voltado para pequenos negociantes, né? Pequenos empresários. E também tem alguns projetos de lei do Congresso Nacional, mais exatamente 3, que remanejam o dinheiro do orçamento público, aí mais de R$9 bilhões. Tá certo. Obrigada, Dini, pelas informações. Boa noite. Boa noite, querida.